chama, aleluia, do fogo, matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: porventura não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondendo ele, disse: eis que vejam 4 homens soltos, e andam passeando dentro do fogo, e nada de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então, aleluia, Deus poderoso, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Pai, te damos graça por esta palavra, Senhor. Agora faz o que te apraz para esta noite. Fala conosco em particular, ó Senhor. Destrincha de sobremaneira no nosso intelecto para que nós entendamos, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar para esta juventude e para aqueles que nos visitam. Em nome de Jesus. Pode assentar glorificando a Deus. Fiz a leitura do texto extensa para nós entendermos o que a palavra de Deus vai falar conosco. Aleluia. Hoje, há um ano atrás, eu pregava nesse mesmo púlpito sobre a direção, aleluia, do mesmo departamento. Na oportunidade era uma formatura, aleluia, onde teve entregas de diplomas. Hoje, aprove Deus, um ano após, me oportunizar a ser, aleluia, transmissor da sua santa e preciosa palavra para esta amada igreja. Esse culto é voltado para a juventude, dirigido pelos mesmos, e a palavra vem falar conosco. A palavra que eu quero trazer nesta noite, em poucos minutos, evitando o máximo passar do tempo previsto, aleluia, ela vai falar, aleluia, a respeito de quando o fogo se apaga no altar do templo de Deus. Ele tem que ser mantido aceso dentro do peito da juventude que Deus tem escolhido. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Deus forma, aleluia, o homem, Ele dá 2 filhos para Adão. Esses 2 filhos edificam um altar na presença de Deus, mas somente um altar chama a atenção do Senhor, o que gera um ciúme que leva o seu irmão a tirar a vida do outro. Nós vamos ver vários altares sendo levantados diante da presença de Deus, em meio a uma liturgia de culto que é oferecido ao Criador do universo. Nós vamos ver Deus falando ao patriarca Abraão, na terra do seu nascimento. É bem verdade que o livro de Gênesis, no capítulo 12, nos narra o chamado de Abraão, e ali a posição geográfica do patriarca. Ele está habitando a cidade de Harã, cidade edificada em homenagem a seu irmão, que haveria morrido na terra do seu nascimento. Mas, aleluia, o Espírito Santo, revelando pela boca de Estevão, no livro de Atos, no capítulo 7, do versículo 13 em diante, ele diz: pois, meus irmãos, fazendo a defesa no Sinédrio em Jerusalém, pouco antes do seu rosto resplandecer como de um anjo, falando perante mestres e catedráticos da palavra, ele fala: quando Deus chamou o nosso pai Abraão, antes de habitar em Harã, aleluia, ele disse: sai do meio da tua terra e de tua parentela. O livro de Gênesis, no capítulo 15, do versículo 9 em diante, vai nos falar, aleluia, que Abraão
depois de peregrinar pelo vale de Gerar e passar necessidade, na ocasião ele se depara com uma grande fome e nunca houve na face da terra. A palavra diz que aquela fome faz Abraão sair do foco que Deus haveria o colocado. Talvez a presença do seu sobrinho Ló, que não era para estar ao seu lado, levantou falácias em seus ouvidos e o convidou para ir no Egito, terra banhada, aleluia, em meio à fartura. Porque lá no mundo as portas são largas e tudo é mais fácil. Enquanto você está na presença de Deus, as coisas são mais difíceis. Em momentos, aleluia, do teu ministério, você pode se deparar, aleluia, com a escassez, com a falta de alimento, aqui representada pela palavra. Mas Deus, ao ver o patriarca chamado pelo Senhor, se posicionar segundo a chamada de Deus, a Bíblia diz que ele volta para o mesmo vale da onde ele peregrinava, entre Ai e Betel, aonde posteriormente o seu, aleluia, descendente Jacó iria edificar um altar e ver a escada de Deus e os anjos com a providência subindo e descendo. Ali a Bíblia diz que ele restaura o altar do Senhor que estava deixado de lado. Ali ele arranca os carrapichos, as gonchumas, tudo que haveria criado, e torna novamente a sacrificar. Neste momento a Bíblia diz que os pastores de Ló levantam a contenda por meio de falácia, aleluia, contendendo com os pastores de Abraão, e escolhe o caminho da campina, escolhe, aleluia, os campos melhores para apacentar, escolhe, aleluia, os lugares melhores, da onde há mais rendimento. A Bíblia diz que os pastores de Ló gananciosamente escolheram o vale mais fértil para apacentar os seus rebanhos, representando aqui, aleluia, as igrejas que tinham mais entradas, as melhores congregações, deixando Abraão no deserto. Mas a diferença é que no vale que Ló escolheu não tinha altar levantado ao Senhor, mas no deserto em que Abraão estava posicionado, tinha um altar que ele estava restaurando na presença de Deus. E quando ele novamente torna a executar o que Deus haveria chamado para fazer, a Bíblia diz que ele sacrifica ao Senhor, aleluia, um cabrito. Ele sacrifica também um novilho de 3 anos. E ele sacrifica também, aleluia, as pombas. Ele executa um sacrifício por aliança para retornar à presença de Deus. Talvez hoje você veio aqui nos visitar e Deus está falando contigo. É tempo de você retornar para o lado do altar do Senhor e renovar a tua aliança que estava deixada de lado, e restaurar o altar na presença de Deus, para ver o fogo de Deus se manifestar. A Bíblia diz que Abraão zelava pelo seu sacrifício. Ele ficou até a noite, as aves de rapinas, que aqui representam os demônios que agem nas regiões celestiais, davam um rasante, presbítero Bruno, tentando roubar a adoração, o sacrifício de Abraão. Mas Abraão estava ali posicionado, zelando pelo que ele tinha colocado na presença de Deus. A Bíblia diz que Abraão as enxotava, acorria, representando aqui aquele crente posicionado, que fica na posição de Deus e repreende os demônios, os afugenta da presença do altar de Deus, e zela pelo seu sacrifício e espera a manifestação de Deus. A palavra diz que ao pôr-se do sol, uma grande nuvem, fumaça, um fumo subiu na face da terra, aleluia, e uma tocha flamejante foi avistada. Era o avivamento de Deus sobre um altar restaurado na presença de Deus. Se você se posicionar debaixo desta palavra e te colocar ao lado do lugar da onde você não deveria ter saído, você vai ver o fogo de Deus se manifestar na tua vida. Aleluia. Passou-se os períodos, aleluia. Nós vamos ver muitos profetas e homens de Deus que tomaram a atitude de se posicionar na presença de Deus e viram o fogo de Deus se manifestar. A primeira vez que o fogo de Deus se manifestou num altar
foi em Gênesis 15, versículo 9, no altar restaurado de Abraão. Porque quando um servo de Deus volta para o lugar da onde ele não deveria ter saído, o fogo de Deus começa a arder dentro de ti. Vai começar, aleluia, a te incendiar, vai começar a te inflamar, vai começar a acender, vai começar a queimar, e as enfermidades vão começar a ser aspiradas, consumidas pela presença de Deus. Aleluia. Nós vemos o povo agora ir para o Egito, aleluia, e após a mesma palavra que Deus disse para Abraão, após se manifestar no seu altar, ele disse: eu vou cumprir tudo que eu prometi para ti, Abraão, mas a tua semente será, aleluia, cativa. Por 430 anos depois eu subjugarei este povo e os levarei para o centro da minha vontade. Deus levanta Moisés, mas Deus de Abraão, nós não vemos o fogo de Deus se manifestar. Há muitos sacrifícios. Nós vemos no livro de Levítico 12, a Páscoa de Deus, a primeira Páscoa, e nós estamos na semana pascual. Ontem foi, aleluia, o dia 10 de Nissan, o primeiro dia do grande Shabá, que antecede a Páscoa em Jerusalém. Aleluia, Deus poderoso, a verdadeira Páscoa, pelo calendário judaico, vai cair o dia 1º de abril, que é o dia 14 de Nissan, segundo o livro de Levítico 23, versículo 5, Êxodo 12, quando Deus ordenou para comemorar a Páscoa, ali, aleluia, onde o mundo, onde aleluia, o povo brasileiro estará comemorando o dia da mentira, aleluia, o povo de Deus escolhido, zeloso, estará comemorando o dia da verdade, o dia da manifestação do Mashiach, aleluia. Deus poderoso, o dia 5 de abril, aonde aqui nós no Brasil, pelo calendário pagão, gregoriano, será domingo, estaremos comemorando a Páscoa, mas pelo calendário judaico, que é um calendário lunar, e ele não tem variação, aleluia, será o dia 18 de Nissan, o dia preciso, o terceiro dia de Homer, aleluia, o dia que comemora-se a ressurreição de Jesus. Então, na verdade, nós como cristãos, domingo que vem não estaremos comemorando uma Páscoa e nem a sexta-feira pagã, mas estaremos comemorando a ressurreição de nosso Senhor, que ressuscitou para a glória de Deus e nos deu a salvação mediante a aliança do seu corpo e do seu sangue. Nós vamos ver o povo peregrinar pelo deserto árido, mesmo lugar da onde peregrinou Abraão, da onde levantou altares. A palavra diz que agora, orientado por Deus, eles vão edificar também um altar, mas só que esse altar é móvel, porque ele precisa acompanhar o povo. Deus ordena, aleluia, que construa um grande altar de bronze e coloque 4 chifres em cada canto, símbolo de poder de Deus, da onde Deus posteriormente iria acender e dar ordem para que mantesse aceso. Nós vemos em Levítico 6, versículo 12, aleluia, o escritor dizer: agora o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas dentro da cronologia do texto, esse altar foi acendido em Levítico 9, versículo 24, quando Arão e Moisés ofereceram expiação por sua casa e também pelo seu povo, porque para pregar para a igreja, primeiro nós temos que colocar a nossa casa em ordem. Primeiro, para profetizar para a igreja, nós temos que, aleluia, Deus poderoso, sacrificar pela nossa casa. Para Arão e Moisés ter autoridade para falar para a igreja, a Bíblia diz em Levítico 9 que primeiro Arão teve que fazer expiação pela sua casa, para depois ter acesso à noiva do Cordeiro. Depois que ele sacrificou por si e pela sua casa, ele sacrifica agora pelo pecado do povo. Ele abre os braços. Até então não havia fogo manifesto, a não ser no altar, aleluia, do patriarca. A palavra diz que Deus manda uma chamusca de fogo e acende o altar de bronze. E fora, aleluia, Deus poderoso da cronologia, ele fala:
Agora o trabalho de vocês é manter o fogo aceso. O trabalho de vocês agora é trazer lenha e colocar. Mas a Bíblia vai nos dizer, acelerando, aleluia, que passa os períodos, entra, aleluia, passa o período jurídico, como foi pregado aqui, aleluia, vem o período monarca, vem os reis de Israel, aleluia, Salomão, filho de Davi, edifica a casa de Deus, ele traz, aleluia, a arca da aliança, ele traz o altar de bronze, ele fabrica o mar de cristal e tantos outros utensílios para ministrar na presença de Deus. Ali está o fogo que Deus acendeu. O mesmo fogo esse que jovens como Abiú e Nabade viram Deus acender em Levítico 9, mas no capítulo 10 nós já vemos os mesmos que viram a manifestação de Deus, presbítero Everaldo, aleluia, e a ordem de Deus de manter aquele fogo aceso e de tomar daquele fogo ali. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Quando você for pregar, não inventa coisa, prega a palavra. Pega deste fogo aqui, porque se você pegar daqui, Deus se responsabiliza. Se eu falar qualquer coisa de mim, Deus não tem compromisso, mas enquanto eu estiver pregando a palavra, eu estou debaixo da autoridade de Deus. Só que Abiú e Nabade pegaram num fogo estranho e colocaram na presença de Deus e foram fulminados. Aleluia, enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego foram guardados em meio a um fogo estranho acendido por Nabucodonosor, Abiú e Nabade, que tinham acesso ao fogo santo, trouxeram o fogo estranho e foram fulminados pelo fogo santo. Mas esse fogo vai se apagar, e na ausência deste fogo que Deus acendeu, que Nabucodonosor, Jeremias cita no capítulo 39 do seu livro, no 12º ano do reinado do rei Ezequias, veio Nabucodonosor, aleluia, e destruiu o templo em Jerusalém. O livro de Daniel, no capítulo 1, diz, no 3º ano do reinado de Joaquim, aleluia, veio, aleluia, Nabucodonosor, e levou o povo cativo para a Babilônia. Junto com ele foi Sadraque, Mesaque e Abednego, foram colocados sob a jurisdição de Aspenas, que era, aleluia, responsável por guardar, aleluia, ensinar eles na doutrina dos caldeus. Ezequiel capítulo 1, diz que no 5º ano, aleluia, do reinado de Joaquim, veio a segunda leva, aleluia, levou a segunda leva cativa. Independente se você foi na primeira e foi colocado na fornalha, ou se tu foi na segunda, aleluia, Deus poderoso para profetizar em meio aos vales dos ossos secos, ou se tu foi na primeira para ser lançado dentro de uma cova de leões, como foi cantado aqui, ou dentro de uma fornalha, Deus está te guardando, porque tu estás zelando pela sua palavra. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego zelavam pela palavra de Deus, e quando tiveram a oportunidade de se prostrar para o sistema, quando tiveram a oportunidade de negociar a sua fé, como o nosso pastor presidente falou aqui, eles preferiram a teologia da palavra de Deus e ser fiel ao Senhor na sua palavra, porque aquele que os ensinou e os instruiu era fiel para guardar. Sem invencionice. Enquanto você for fiel a Deus, Deus é responsável pela tua chamada. Enquanto tu zelar pela palavra e disser não para o sistema, independente de você ser lançado dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, Deus, se precisar, Ele vai, aleluia, fazer aqueles que te lançaram te tirar da situação. O interessante aqui, a mesma pessoa que colocou Sadraque, Mesaque e Abednego na prova, foi o responsável por tirar. Era Deus dizendo: eu não coloquei os meus servos nessa situação, eles ainda são fiel à minha palavra. Aleluia, Deus fez aquele que colocou seus servos na prova, eles mesmos tirar. Não é invencionice, eu li aqui, você acompanhou comigo. A Bíblia diz que depois de avistar o 4º homem na fornalha, o mesmo que deu a ordem para lançar os seus servos na prova, ele teve que ir lá na porta da fornalha e dizer: Sadraque, Mesaque, Abednego, servo do Deus vivo, reconhecimento. O inimigo vai ter que reconhecer o Deus que tu serve.
porque, aleluia, Ele é fiel para te livrar. O inimigo vai ter que se prostrar a tua adoração a Deus, independente, aleluia, da ordem dele de aquecer 7 vezes mais. Deus está contigo nesta prova. Deus vai te livrar dessa situação. Na ausência do fogo que foi apagado por Nabucodonosor no templo em Jerusalém, agora não tem mais presença. Agora não tem mais fogo que arde no templo. Não tem fogo mais para ser abastecido. E nem tampouco a arca da aliança, que representa a presença de Deus. Por quê? A presença de Deus foi colocada dentro dos servos fiel. Foi colocado dentro de uma juventude que escolheu dizer não para o sistema e adorar a Deus. Enquanto esta juventude estiver, aleluia, Deus poderoso, com um objetivo em seu coração, de servir a Deus independente da situação, Deus vai estar operando milagres em meio dela. Aleluia, se coloque de pé. Aleluia, Deus poderoso. Eu quero fazer, aleluia, aleluia, um convite. Tem alguém aqui, rápido, aleluia, porque já estamos no horário avançado, que quer voltar para a posição da onde não deveria ter saído, como Abraão. Talvez você deu ouvido a Ló e saiu da posição de Deus. Deus está falando, é noite de você voltar, restaurar o teu altar na presença de Deus, para ver o fogo de Deus se manifestar novamente. Vem, 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 vem. Deixa de peregrinar por esse vale árido e seco. Deixa de peregrinar, aleluia, em meio à escassez, em meio à fome. É tempo de providência de Deus para a tua vida. Vem. Vem você que quer, aleluia, em posicionamento com Deus. Vem. Aleluia, Deus poderoso, vem você. Aleluia, que foi provado pelo inimigo, mas ele não obteve êxito na tua chamada. Por quê? Aleluia, o pastor vai estar orando por revelação. Deus vai falar contigo em particular no teu ouvido. Deus vai te responder, sabe por quê? Enquanto Sadraque e Mesaque estavam na prova, o próprio Deus se manifestou como resposta. Tem resposta de Deus, vem. Vem você que quer aceitar Jesus. Vem você que está enfermo, você vai ser curado. Vem você, aleluia, Deus poderoso, que quer receber uma bênção de Deus, em nome de Jesus. Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, eis aí a tua noiva, eis aí a tua igreja, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aleluia. Aleluia, o pastor, aleluia, já vai estar orando, os presbíteros, eu convido a descer, aleluia, vai estar orando com imposição de mãos. Deus da glória, Deus do poder. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Em nome de Jesus, toda depressão, toda opressão, aleluia, está sendo repreendida agora em nome de Jesus. É no glória da igreja que Satanás é derrotado. Era no glória de Sadraque, Mesaque e Abednego que Deus se manifestava na fornalha. Independente da situação, Deus vai se manifestar, vai te livrar, vai operar, em nome de Jesus.